Para quem não me conhece, sou o Zay e você está no meu canal Fala Zion. Minhas redes sociais são essas daqui. Estou diariamente lá no Instagram, esse último aqui, ó. Você pode me acompanhar lá também. Estou diariamente atualizando os stories e vale a pena você seguir lá. Eu agradeço, beleza? E o vídeo de hoje é sobre algumas curiosidades com relação à Assembleia de Deus. Eu tenho recebido muitas perguntas para falar sobre o contexto histórico da Assembleia de Deus. E eu vou comentar hoje algumas curiosidades que talvez você não saiba. Se você já sabe, deixa o seu comentário aí agregando em cima do que eu vou falar. Uma das curiosidades da Assembleia de Deus é que ela foi uma igreja muito tempo considerada como uma igreja dos pobres. E eu alcancei esse tempo, cara. E eu lembro muito bem dessa discriminação, principalmente das demais igrejas em cima da Assembleia de Deus. Tipo assim, você é assembleiano, você é pobre. E por quê? Porque ela se identificava mais com a parcela mais pobre da sociedade. Foi no meio disso que a Assembleia de Deus cresceu. E é bom dizer que o grupo oriundo da Batista não conseguiam se encaixar no meio desse contexto periferia. Afinal, esses batistas, eles eram influentes na classe média e a classe alta de Belém do Pará. Lembrando que eu estou falando do contexto aqui do Brasil, não é a história da Assembleia de Deus no mundo, é aqui do Brasil. Em 19 de novembro de 1910, os pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram a Belém do Pará, exatamente nessa data, 19 de novembro de 1910. Em 13 de junho de 1911, um grupo de irmãos é cortado da comunhão da Igreja Batista por simplesmente eles aceitarem a doutrina pentecostal. É interessante dizer que o movimento assembleiano, o grupo assembleiano da época, iniciou-se por um ato de insubordinação. Quer dizer, alguns atribuem rebeldia, colocados literalmente para fora e não tirados do rol de membro, tipo, foram disciplinados. Não, eles foram expulsos. E os demais que eram batistas que acompanharam o grupo de assembleianos foram sim desligados do rol de membro, foram tratados diferente. No dia 18 de junho de 1911, foi realizado o culto nesse dia na casa da irmã Celina Albuquerque, com a presença, claro, dos excluídos e de essa galera batista que estavam também acompanhando o grupo dos excluídos assembleianos. Neste culto, sendo assim, marca o início da Assembleia de Deus no Brasil, na cidade de Belém, no estado do Pará. E para quem não sabe, essa é a data que se comemora a fundação das Assembleias de Deus do Brasil, 18 de junho de 1911. Tempos depois, no dia 11 de janeiro de 1918, a então denominação Assembleia de Deus foi registrada oficialmente como pessoa jurídica, isto é, recebeu um CNPJ, adotando o nome, claro, como Assembleia de Deus. E para quem não sabe, antes disso ela se chamava Missão da Fé Apostólica. E sobre a escolha do nome Assembleia de Deus, eu vou deixar bem claro aqui, segundo o testemunho de Manuel Rodrigues, segundo ele, foi numa parada de bonde, quando o missionário Gunnar Wingre, então líder da época, se virou e perguntou a eles que estavam ali presentes qual o nome se deveria dar à igreja jovem que estava começando. E explicou que a igreja estava adquirindo uma personalidade jurídica e ele queria um nome. E fique claro uma coisa, que nesse dia, Gunnar Wingre, ele explicou que nos Estados Unidos, a igreja adepta do movimento pentecostal se chamava Assembleia de Deus. Então aqui está uma confusão que muita gente não entende. A Assembleia de Deus ela já existia nos Estados Unidos, porque nesse dia Gunnar Wingre colocou a ideia que já existia a Assembleia de Deus, que era o nome que os pentecostais nos Estados Unidos levavam, e que também lá era conhecido, além de Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal. E aí, entre Igreja Pentecostal e Igreja Assembleia de Deus, todos os que estavam ali naquela parada do bondinho esperando a condução chegar, então decidiram que se chamaria Assembleia de Deus. Até ali era conhecida como Missão da Fé Apostólica. Então guarde bem isso, antes de ser chamada Assembleia de Deus, era chamada de Missão da Fé Apostólica. Depois dessa reunião que foi feita lá na parada do bondinho, aí sim começou a ganhar o nome de Assembleia de Deus.
tanto no CNPJ quanto na placa nome fantasia. Por ser uma igreja adepta ao movimento pentecostal, teve-se como primeiro batismo com o Espírito Santo marcado, registrado no Brasil, foi a irmã Celina Albuquerque, no dia 2 de junho de 1911. Claro, depois de um culto que ela buscou tanto o batismo com o Espírito Santo, ela continuou orando em casa. E lá pela 1h da madrugada, segundo a história, ela começou a falar em línguas estranhas, só parando 2 horas depois, segundo o pessoal que estava com ela na casa. É bom se dizer que a Assembleia de Deus ela também tinha um certo conceito com o tal de Getúlio Vargas. Para quem não sabe, o presidente Getúlio Vargas, que tinha tomado o poder do Brasil na época, após a sua vitória na Revolução de 1930, ele manteve sim boas relações com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Belém do Pará. A explicação para tal relação é que ele tinha parentes chegados que eram adeptos do movimento pentecostal assembleiano. E para quem não sabe, é bom dizer também que Daniel Berg veio ao Brasil por custeios próprios, não ligados à denominação da onde ele tinha vindo. E é bom dizer que aqui no Brasil ele estudou português e conseguiu um emprego como caldeireiro e fundidor na companhia Port Off. Já de contrapartida, Gunnar Wingre, ele vivia pela fé, dependendo literalmente e somente da obra missionária, isto é, dependia de ofertas. Tanto é que numa carta datada em 1932, Gunnar Wingre fala do sustento que vinha do exterior. E ele dizia exatamente assim: a moeda brasileira subiu aqui nesses últimos tempos, de forma que eu recebi menos pelos dólares enviado a mim. Isto é, ele estava reclamando que o salário tinha encurtado na transição, na troca do dólar para a moeda brasileira da época. Para ficar um vídeo muito bom com relação à Assembleia de Deus, nós tínhamos que falar dos costumes. No dia 1 de janeiro de 1935, a então denominação Assembleia de Deus aprovou uma disposição em Assembleia Geral sobre o uso de mundanismo dentro da igreja. E eles usavam o termo assim, o uso de mundanismo que quer insinuar dentro da igreja. E exatamente nesse dia, 1 de janeiro de 1935, foi especificado que a partir daí, quem cortasse o cabelo seria excluído da comunhão da igreja. Isso é, seria excluído do hall de membros. Por incrível que pareça, a primeira pegação no pé em questão de usos e costumes foi para as mulheres. Eles atribuíam que o cabelo cortado ou um penteado que estava em alta, que estava na moda na época, estava corrompendo a boa conduta da igreja. Infelizmente, desde aquela época sobrava para as mulheres. Para quem não sabe, a Assembleia de Deus ela tem um pé muito forte dentro da ideia do militarismo. Questão de costumes, sempre bem alinhado, sempre bem vestido, gola abotoada. Tanto é que a cultura até hoje é assim, casaco bem alinhado, todos bem arrumados, mulheres coquinho ajeitado, penteado. Tá ligado a ideia das mulheres usar saia? Eu sempre tive um questionamento. Eu via minha mãe usando saia até no joelho. Me criei vendo minha mãe usar saia até no joelho. Eu tinha vontade de usar bermuda e era pecado usar bermuda quando eu era adolescente. Eu não podia. Então eu ficava questionando dentro da minha cabeça, tipo, por que eu, minhas pernas peludas, não posso mostrar? Minha mãe com as pernas peladas, com a saia até no joelho, pode mostrar. Eu não posso usar uma bermuda até no joelho porque é pecado. Que confuso, entendeu? E depois eu fui entender que isso era só balela. E incrível que pareça que até hoje tem pessoas ainda que acreditam que isso é os bons costumes. Mulher pode mostrar as pernas do joelho para baixo, homem não pode usar bermuda, porque é pecado. A mulher mostrar a perna não é pecado. Cara, é um conflito que não tem explicação, entendeu? E eles dizem que a calça é roupa de mulher, mas a calça que é um corte feminino, ela é uma roupa para mulher. O homem que tem a calça corte masculina é corte para homem. Mas enfim, falar de usos e costumes da Assembleia de Deus
é um assunto infinito e é assunto para outros vídeos. Mas encerro o vídeo dizendo o seguinte, que para muitos, conforme foi dito que a Assembleia ela surgiu de uma certa rebeldia dentro da Batista ou no meio dos batistas, cara, foi uma rebeldia que no final não posso te dizer literalmente que deu certo, mas que a coisa andou pra caramba, andou, porque a Assembleia de Deus ela é uma instituição hoje enorme no Brasil e fora do Brasil. Às vezes o que soa como divisão, como rebeldia, pra mim, pra Deus não é. Entendeu? Então é uma questão que a gente precisa analisar quando se falar de rebeldia. Então eu prefiro acreditar assim. E que fique claro, não estou aqui apoiando divisão, rebeldia de grupos de igreja nenhuma. Sou totalmente contrário a isso. Devemos sim se preocupar com a direção do que Deus quer das nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, achou legal, importante, deixe seu comentário embaixo para contribuir com relação ao assunto abordado. Se você não deu joinha, dá joinha embaixo, cara, isso ajuda no feedback com o vídeo.